Olá, bem-vindos todos e todas. E mais uma vez estamos aqui para estudar espanhol. Eu sou o professor René Moreira e hoje nós vamos com a aula de número 5. Aula de número 5, objeto de conhecimento, pronombres interrogativos. Detalhamento, como utilizar os pronomes interrogativos e exclamativos. Vamos lá então para mais uma aula. Vamos lá, nossa aula de hoje. Professor, o que nós vamos estudar hoje, professor? Vejamos, olhem para cá. Justamente isso aqui, pessoal. Pronombres interrogativos. Quem? Como? Quando? Por quê? Donde? Que? Isso mesmo. E olha aí que interessante, pessoal. De cara vocês já estão vendo. Olha aqui na língua espanhola como é interessante a forma de fazer a pergunta. Começa com um ponto interrogativo de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Interessante, né? Percebem os acentos também? Não vou analisar nada agora. Estou pedindo somente para vocês observarem, ok? Vamos lá então ao nosso texto inicial. Um sonho muito divertido. É um texto bem interessante e eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção aqui na leitura dessa narração, desse texto, desse conto. O título, de novo, Um sonho muito divertido. Catalina le pergunta a sua madre, Mami, ¿dónde está mi osito de peluche? Su madre se lo entrega y dice, ¿con qué va a soñar mi niña hoy? Con los ángeles, mamá. Catalina besa a su madre y le da las buenas noches, para luego iniciar el maravilloso viaje al mundo de los sueños. E aqui, acompanhando esse texto, nós temos uma ilustração. Veja aí, Catalina e sua mamá. E já está na hora de dormir. Catalina vai dormir e a mãe está despedindo. Olha que pergunta interessante, né? Que a mãe faz. Catalina, com que vai a sonhar, menina, hoje? Olha aí, né? E hoje à noite, Catalina, ou Catarina para nós aqui, né? Vai sonhar com o quê? E ela diz o quê? Com Los Ángeles, mamá. E aí começa toda a história. Bom, a garota foi dormir. E aí, prof, o que aconteceu? Vamos continuar a leitura, né? Passeia por um largo sendero que bordeia um rio quando um conejo com pajarita sale a seu encontro. Olha aqui, pessoal, a ilustração. O coelhinho já deu para saber o que é conejo no espanhol, né? Um coelho com pajarita, uma gravatinha lá de garçom, né? Então aqui não é mais realidade, aqui já é ficção. Catalina já está sonhando, tá? E aí, veja, vamos ao diálogo. Olá, olá, como te chamas? Me chamo Catalina. Quantos anos tienes? 7. ¿Qué te apetece hacer? Podemos cruzar el río. ¿Cómo te llamas tú? ¿Por qué quieres cruzar el río? Yo soy Muelles. Mi amigo Ombligo está al otro lado. Vale, ¿y cómo vamos a cruzar el río? Fácil. Tú cierra los ojos y dame la mano. Catalina le da la mano y pregunta, ¿y cuándo puedo abrirlos? Já! Observem, aqui foi um diálogo. Vamos voltar aqui rapidinho. Olha aqui, nós temos aqui um diálogo, né? Um diálogo cheio de inquietações, de perguntas, porque ela não está sabendo, está dentro de um sonho. Todo mundo sabe que dentro de um sonho, tudo é possível dentro de um sonho, não é verdade? Tudo é possível acontecer dentro de um sonho. E Catalina vai sonhando, mas ela quer saber como, quando, porquê e tal, né? E como é que ela vai cruzar esse rio. E é super fácil, é só fechar os olhos e um segundinho já está do outro lado. E ela pergunta de novo, fica inquieta de novo, quando deve abrir os olhos. E aí o coelho diz agora, ou seja, já! Não é isso? Vamos continuar a leitura, que está sendo bem interessante, né? Vamos lá comigo. Catalina abre los ojos y se encuentra al otro lado con Muelles. Y otro conejo que lleva unas gafas
rojas. Quem é este? Ela faz outra pergunta aqui, né? Ó, quem é este? Aí aqui nós temos outro coelho que agora já não carrega lá para pajarita, ou seja, a gravatinha. Ele aparece com quê? Com óculos vermelhos, gafas rojas. Então começa uma gargalhada. Olá, me chamo Ombligo. De pronto, Catalina nota um charandeo e uma voz que lhe resulta familiar, pero quem la chama? Então, nisso que o coelho Ombligo vai se apresentar, Catalina escuta ali umas vozes e ela pergunta, quem la chama? E aí, pessoal, abre os ojos e allí está sua madre mirándola com carinho e uma sonrisa muito agradável. Vocês perceberam que o sonho já se acabou? Até o sono, ela se acordou, né? E aí já é de manhã. E a mãe, né, quando ela vê a mãe ali, ela diz, buenos dias, mami, que hora é? Mais uma pergunta ela fez, né? Que hora é? E a mãe dela, buenos dias, hija, hora de levantar-se. Sabes, mami, esta noite he tenido um sonho muito divertido. Legal, né, pessoal? Então, o que é que nós vimos aqui nessa história? Nesse breve conto. Todo conto é breve, sabia disso? Tem os brevíssimos também, tem conto até de uma linha somente, né? Mas aqui nós temos duas personagens humanas, a mãe e a garotinha, né? Sendo que a garota realmente é a protagonista do conto, né? E depois nós temos mais dois personagens animais, que são os dois coelhos. E aí, o que é que o conto nos passa? Ele nos passa aqui surpresas, admirações, assombro. O que é que vai acontecer? E para isso, dentro dessas surpresas, o conto ele é recheado de perguntas. As perguntas, elas são feitas a partir de quê? De pronomes interrogativos. Não é esse o tema da nossa aula de hoje? O título da nossa aula? Pronomes interrogativos. Muito bem. E como foi que foram usados esses pronomes? Em que momento eles foram usados? Dentro de quais situações? E esteticamente, né? Ali, na construção da pergunta, vocês observaram o ponto de interrogação, né, de ponta-cabeça? Vocês perceberam isso? Perceberam também que os pronomes interrogativos, seja numa pergunta direta ou indireta, sempre ele aparecia no texto ou no conto com o acento? Perceberam ou não? Talvez não, né? Mas talvez sim. Bom, agora eu vou mostrar o conto de novo, só o conto. Vou abrir mão aqui das ilustrações e nós vamos ver em destaque os pronomes interrogativos da língua espanhola presentes nesse conto. Vamos lá comigo. O título está aí, um sonho muito divertido. Observe aqui, ó. Mami, onde está mi peluche? Peluche é o urso de pelúcia. O ossito de pelúcia, na verdade, né? Mi ossito de pelúcia. O ursinho de pelúcia lá. Para ela saber a localização desse urso de pelúcia, olha o pronome interrogativo que ela usa, donde. Passando para o português, também, né, tem uma equivalência muito grande. Mamãe, onde é que está meu ursinho? Né, ó, onde? No espanhol, percebam, donde. E aí vocês estão vendo aqui, né? O ponto de interrogação, iniciando uma pergunta de ponta cabeça. E no final ele fica igual à língua portuguesa, sem mudança. Aí depois, outra pergunta. Com que vai sonhar? É a mãe que faz essa pergunta, né? Com que vai sonhar? Né? Com que? Olha o que aí. Né? É uma necessidade, tem uma necessidade de uma resposta. Né? Lá, não tem mais interrogação aqui, mas vamos para cá. Olá, olá, como te chamas? Olha aí, quando quer saber o nome de alguém, qual é o pronome interrogativo utilizado? Como. Como é para fazer uma pergunta, quando desejamos saber o nome de alguém. Quantos anos tienes? Quantos dá ideia de quantidade, né? No caso aqui, quantidade de anos. Que te apetece a ser? Como te chamas? Olha, se repete de novo, né? E por que queres cruzar o rio? Por quê? Por qual motivo? Como vamos a cruzar? De que maneira, né? De que maneira, de que modo vamos cruzar o rio? Depois, lá na frente, quando puedo abri-los? Quando tem relação com o quê, pessoal?
Quando usamos, tem relação com o tempo. O tempo. 1 minuto, 2, uma semana. Quem existe? Olha aí a pergunta. Quem existe? Quem sempre se refere a um ser humano, a uma pessoa. No caso aqui não é pessoa, mas é um personagem, que é o coelho, né? Quem é ele, no português? Quem la chama? Eu quero saber quem chama tal pessoa. Alguém está chamando aqui. Que hora é? Olha para fazer a pergunta. Que hora é? Qual é o pronome utilizado? Que. E aí por diante, né, pessoal? É bem interessante, né, fazer essa descoberta e além, porque tudo isso aqui nos traz conhecimento de como nós podemos utilizar os pronomes interrogativos na língua espanhola. Então, agora nós vamos ver, de fato, quando a gente emprega e os modelos, os exemplos, né? Não digo os modelos, mas as definições dos pronomes interrogativos e em que momento utilizá-los. Depois nós vamos ter aí, para cada um, vamos ter mais ou menos 3 exemplos, tá certo? Utilizando determinado pronome interrogativo, tá? Para isso, vamos adentrar. Eu acredito que com o texto vocês já perceberam e já compreenderam bem o uso dos pronomes interrogativos, com o conto que nós acabamos de ler e analisar e explorar. Mas vamos entender agora o que de fato, né, é um pronome interrogativo. Vamos comigo. Pronomes interrogativos. Olha o emoji cheio de dúvidas aqui, né? Já querendo saber sobre esse tema. Los pronombres interrogativos são aqueles que se utilizam para realizar perguntas. Perguntas. Essas perguntas, elas podem ser diretas. Professor, o que é pergunta direta? Ou indiretas. Tem 2 tipos de perguntas, tá? Diretas e indiretas. Daqui a pouco nós vamos descobrir isso. Com o objetivo de obter informações específicas sobre algo ou alguém. Claro, toda pergunta que é feita é com a ideia, com o objetivo de obter informações específicas sobre determinado assunto, né? Estes pronombres reemplazam al substantivo al que hacen referência. Claro, quando utilizamos determinado pronome, eles estão substituindo o substantivo, né? Aquele que nós queremos alguma informação e que fazem referência. E, ao mesmo tempo, nos permitem identificar o tipo de resposta que se espera obter. É para isso que servem os pronomes interrogativos. Em qualquer língua, pessoal. Los pronombres interrogativos en español estén solos en una oración, realizando una pregunta directa, siempre van entre 2 signos. 2. O que é esse 2, professor? É o número 2, entre 2 signos de interrogação. Uno de apertura, ou seja, um signo que dá início, este aqui, e outro de cierre, ou seja, que termina a pergunta, este aqui que já é bem conhecido por nós, os brasileiros. Nós não sabemos bem de este aqui, mas hoje sim vamos a saber. Então, o que foi que eu disse? Que para fazer uma pergunta direta na língua espanhola, não é isso? Para fazer uma pergunta direta, nós utilizamos 2 pontos de interrogação. Um que começa a pergunta, ele fica de ponta cabeça. Aqui a gente faz a perguntinha, né? E terminamos a pergunta colocando o ponto como nós bem o conhecemos. Outra coisa é que sempre llevan tilde, ou seja, acento. Tilde é acento. No espanhol a gente pode falar acento ou tilde. O que é isso, professor? O acento que vai lá em cima. Veja, lá não tinha assim, mais ou menos, ó. Que? E o acentinho lá, ok? O acento, lá tilde. Em perguntas diretas ou indiretas? Sempre que nós formos fazer uma pergunta direta, tem que ter o acento lá em cima da vogal. E se a pergunta for indireta, também o acentinho está lá em cima da vogal. Seja seja o, seja qual, que, como, ok?
É isso aí, pessoal. Agora nós vamos, de fato, aos pronomes interrogativos e vamos analisar, né, todos eles. Eu trouxe aqui uma sequência deles e eu pediria da parte de vocês muita atenção. Vamos começar com este aqui, o que. O que é muito utilizado na língua espanhola e também no português. Usos e significados de los pronombres interrogativos. Que? El interrogativo que se usa para perguntar sobre coisas ou personas quando não se sabe nada sobre a resposta. Quando eu tenho dúvida, quando eu não sei de nada, a perguntinha que eu faço é que? No português. Vamos lá para a língua portuguesa. Qual é o básico do português, pessoal? Quando nós não sabemos e queremos ali estar inteirado com o assunto. O quê? Olha aí, o quê? Na língua espanhola, nós não precisamos colocar esse u, que seria no espanhol el ou lo. Professor, mas se coloca? Sim, coloca-se também, tanto ele como lo, não tem problema. Mas nesse caso, nesse contexto, eu estou em dúvida, eu estou admirado, eu estou surpreso, eu não estou sabendo nada, e eu quero entender aquilo ali, aí no espanhol eu digo que, só o que já basta. Que, e esse que, como fica só o que? Não, ele fica assim. Vamos escrever aqui. Como ficaria essa perguntinha? Que, essa pergunta fica desse jeito. Acompanhem a mim. Se você vai escrever, a pergunta vai ficar dessa forma. Percebem aí os pontos interrogativos? Um no começo, outro no final, do começo de ponta cabeça, e o pronome está o quê? Acentuado. La tilde está sobre la e, ok? Podemos ver alguns exemplos relacionados a esse pronome interrogativo, professor? Claro. Exemplos. ¿Qué te ha sucedido? ¿En qué país estás viviendo? Le pergunto de que se reía tanto. Olha, a primeira pergunta é, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu mesmo que te ha sucedido? A segunda pergunta, em que país está vivendo? Eu estou vivendo em Brasil. Em que país? É uma curiosidade, né? Quer se saber. Todas essas duas perguntas iniciais, por causa dos pontos interrogativos aqui, elas são perguntas diretas. Agora, veja de baixo. Le perguntou de que se reía tanto. Olha, as duas mulheres estão conversando e uma está rindo demais, né? Aí a outra vai e lhe pergunta, né, de que ela ri tanto. Le perguntou de que se reía tanto. Observem que aqui não tem pontos interrogativos, mas tem uma dúvida, tem uma curiosidade. Está querendo uma resposta, não está? Então, isso aqui é uma afirmação, mas, na verdade, é uma pergunta indireta. Agora vocês entenderam, né? A pergunta direta é aquela que é feita com pontos de interrogação no início e no final, tá? E aqui no meio, em algum lugar, vai ficar acentuadozinho, né? O pronome interrogativo. Sempre que a pergunta for indireta, tem que aparecer o quê? Os pontos interrogativos. Agora, quando a pergunta é indireta, como é o caso dessa pergunta aqui, o pronome interrogativo vai aparecer, vai, com o acento sim, mas tem ausência dos pronomes interrogativos, dos pontos de interrogação, tá certo? Mas dentro da afirmação, a gente percebe que é uma pergunta. Ok, vamos ao próximo. Qual? Qual e o plural dele, quales. No português, qual e quais. Qual é usado para fazer uma seleção das coisas já mencionadas. Ora, subentende-se que já foi mencionado alguns objetos, alguns substantivos, algumas coisas. E agora a gente joga o qual justamente para que a pessoa possa escolher. Ou pode ser o plural, quales. Vamos para os exemplos que nós vamos entender melhor. Exemplos. Temos vários tipos de pastel. Qual te gusta mais? Pastel não é pastel, tá, pessoal? É bolo, né? Digamos que tem bolo de chocolate, bolo de leite condensado, bolo de maracujá, né? Então, veja, temos vários tipos de pastel. Qual te gusta mais? Me gusta mais pastel de maracujá, né? Qual? Então, utiliza-se o qual aqui com o sentido de querer que, no caso aqui no singular, né? De que a resposta ofereça
de que na resposta perceba-se o resultado correto da pergunta. Quais são os colores da bandeira equatoriana? Olha a bandeira equatoriana, como é bonita, né? Amarelo, azul, vermelho, né? Olha aí, quais são os colores da bandeira equatoriana? Né? Está pedindo para você apresentar essas cores. E aqui, no caso, são 3, no mínimo. São perguntas, aqui é uma pergunta direta, perceba aí os pontos interrogativos. E essa aqui também, né? Ó, os pronomes interrogativos. Agora, no último exemplo, é uma pergunta indireta. Necessito saber quais livros lerás este ano. Ou seja, eu quero saber quais são os livros que você vai ler esse ano. Quais livros lerás este ano, ok? Próximo exemplo, quem ou quienes? Opa, aqui causou impacto com a língua portuguesa, né? No português, isso aqui para nós é o nosso quem, mas no português, o quem para nós nunca vai para o plural. Na língua espanhola vai. Você pode utilizar apenas quien, ou se o resultado for pluralizado, quienes. Estranho, né? Mas é assim no espanhol. Vamos lá. Quem é usado para perguntar por personas. A resposta sempre será o nome de alguém ou um substantivo que indica uma persona ou grupo de personas. Você diz, professor, mas foi perguntado lá no conto quem era aquele amiguinho do coelho lá, e ele nem era gente, né? Mas só que o conto é diferente. O coelho ali, ele está tomando a forma de gente, praticamente, né? E o coelho fala, então ele está dentro de um contexto dos humanos, porque ele fala. Então, nesse sentido, sim, o quem, utiliza-se o quem para saber o nome do animalzinho, porque ele é um personagem, ele raciocina e ele tem características humanas, tá certo? Voltemos aqui aos exemplos. Sim, vamos aos exemplos de quem. Quem vai comer este rico bocadilho? Rico é gostoso, tá? Pode ser rico de dinheiro também. E estes, aí você está vendo quem, né? Uma pessoa apenas, né? E estes regalos, para quem são? Vejam, são vários presentes para várias pessoas. Para quem são? Dime logo, quem vendrá à festa? Uma pergunta indireta. Quem é que vai vir à festa, né? Mas aqui a pergunta é indireta. Diga-me quem virá uma festa ou quem virá à festa. Agora, quanto, quanta, quantos, quantas, para perguntar por quantidade, se usa o interrogativo quanto. Ele pode ser no masculino e feminino e plural também no masculino e feminino, ok? A resposta mais frequente é um número ou uma palavra que expressa quantidade. Quando utilizamos o pronome interrogativo quanto, sempre nos dá a ideia da quantidade. E para isso, geralmente, é um número, né? Vamos aqui aos exemplos. Quanto custa isso? Isso aqui são números, valores, dinheiro, preço, né? Quanto custa isso? Sei lá, esse telefone, né? Custa R$1.000. Quantos aparecem nesta foto? Quantos niños aparecem nesta foto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niños, 9 pessoas. Uai! Quanta gente neste concerto! Aqui vocês veem o ponto de exclamação, né? Ele começa de ponta cabeça no início e termina normal, ok? Aqui é uma admiração. Logo, quanta aí, ele deixa de ser um pronome interrogativo e ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um pronome exclamativo. Olha os pontos exclamativos. É uma admiração, né? Uai, quanta gente neste concerto! Uai, quanta gente está estudando espanhol! Que maravilha! Quando, eu falei que quando sempre está relacionado com o tempo, né, pessoal? O interrogativo quando é usado para perguntar acerca do tempo, do momento em que uma ação é, ou então foi, ou será no futuro realizada. Algo que já foi, algo que está sendo, algo que ainda vai ser, essa ação ainda vai ser realizada. Então, aí nós utilizamos o pronome interrogativo quando, ok? Exemplos.
quando se celebrou a Copa Mundial de Futebol em México. Olha aí, ó, a bandeira do México aqui dentro de um estádio de futebol, né? E tem uma dúvida aqui, não tem uma dúvida? Alguém tem uma dúvida, alguém quer saber alguma coisa. Quando se celebrou a Copa Mundial de Futebol? Quando? Quando aqui, relacionado ao tempo, eu estou perguntando em que ano. Pronto, a pergunta poderia também ser assim, em que ano foi o Mundial de Futebol em México? Mas aqui eu preferi utilizar outro pronome interrogativo. Qual? Quando? Quando se celebrou o Mundial de Futebol em México? Percebem? Vamos ao próximo exemplo. Desde quando vives nesta cidade? E tu, desde quando vives aqui? Olha, sempre querendo saber a questão do tempo, né? Desde há anos, não sei bem em que ano, desde há anos, ou seja, já faz tempo que eu vivo aqui. Alejandro pergunta quando viene Maribel. Aqui é uma pergunta indireta. O Alejandro está perguntando porque ele quer saber quando é que a Maribel vai vir. Tá bom? Aí ele usa o quando aqui, ó, vem com acento, é uma pergunta indireta. Atrás dessa afirmação tem uma pergunta, ok? Digamos que mañana vendrá Maribel. Donde? Aonde? É o nosso onde e aonde, né? Você usa ele, interrogativo donde, para perguntar sobre localização. Quando eu quero saber de localização, donde? E aonde para perguntar el destino, la direção. Quando eu quero saber para onde vai a direção, o destino, aí temos que utilizar o aonde. Vamos observar aqui nas frases. Donde há uma panaderia aqui, cerca, por favor? Olha, ele quer saber aqui pertinho, onde é que tem uma padaria? A padaria não é um lugar que sai andando, a padaria está fixa, né? Por isso que se usa donde. Donde há uma panaderia aqui? Né? Eu quero saber onde é que está localizado, o endereço. Lá em frente à praça, na rua tal, número tal. Donde? Agora, essa outra frase. En este exato momento, onde estão ustedes? Também um local fixo. Onde estão ustedes? Nós estamos aqui dentro da panaderia. É fixo, né? Donde? Agora, esse exemplo. Aonde vão aquelas chicas? Chicas são garotas, né? Aonde vão? Elas estão indo, caminhando. Se estão indo caminhando para algum lugar, é o aonde, dá a ideia de locomoção. Como é muito utilizado como, pessoal? Como é o interrogativo usado para perguntar sobre o modo de ser ou hacer. Ou seja, de que maneira? É isso que ele pergunta. E oi, como te encuentras? Como te encuentras? Como você está hoje? De que maneira você está hoje? Me gostaria de saber como se diz lua em espanhol. Aqui quer saber como é a palavra lua na língua espanhola. Como defendem os indígenas seus direitos? Ou seja, de que maneira os indígenas defendem seus direitos? E por que ele interrogativo? Porque é usado quando se pretende saber a razão de uma ação ou situação. Para perguntar, se usa sempre separado. Para fazer a perguntinha, sempre é separado. A resposta é junto e sem acento. Exemplos. Se el miércoles... Porque a tienda está cerrada, hoje não é quarta-feira, por que está fechada a loja, né? Por que não viniste à escola? Por quê? Por qual razão? A madre não entende por que llora seu filho. A mamãe não está entendendo por que o filho está chorando, porque llora seu filho. Ele não entende o motivo, porque é uma pergunta indireta, né? Ok, pessoal? Vamos aqui rapidinho comigo? Vamos a praticar. Com isso que ganho mensualmente, quando poderei comprar um coche? Com o dinheiro que eu ganho, quando é que eu vou poder comprar o carro? Quando? Em que ano? Em que tempo? Já que tienes tanto tempo livre, por quê? Aqui vai caber o porquê, né? Não lês mais. Por que você não lê mais, que você tem tanto tempo livre? Em tua opinião, qual é a melhor fruta da Amazônia? Qual? El açaí, el cupuaçu, outra qualquer. E tuas atividades de matemáticas, como lá hiciste? De que maneira hiciste tuas atividades? Como? Dime
Aonde van las nubes que passam? Olha, que é movimento, né? Aonde, ok? Dios mío, que es eso? Eu estou querendo saber o que é isso, né? Dios mío, que es eso? É isso aí, pessoal. Aqui nós finalizamos esse nosso assunto tão rico, tão profundo sobre pronombres interrogativos.